palavra ontem fez efeito no vosso coração, porque a gente vai começar também a falar um pouco mais sobre isso, a respeito dos efeitos da palavra de Deus. Nós vamos ter momentos lá neste grupo de WhatsApp, neste grupo que é aberto para nós temos quase 400 mulheres. Nós vamos começar a fazer lives exclusivas lá, sobre aquilo que nós estamos vivendo nesses estudos da palavra, né? E com atividades propostas para que nós possamos fazer um caminho de fato de santidade. Então, se você ainda não faz parte desta comunidade, lá é uma comunidade aberta, todas podem entrar, fazer parte, viver essa experiência conosco. Vou deixar o link depois para que você faça parte da comunidade Mulheres da Bíblia, tá bom? Então já pega a palavra de Deus, deixa ela aberta aí. Vou colocar aqui. Acho que vocês vão se surpreender com o quanto ela é longa. Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 4. Essa é a palavra de Deus para hoje. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Vamos falar de uma bem-aventurança que nós poderíamos ficar falando aqui dias e dias, de tanto que ela tem para nos ensinar. São 6h04 da manhã, então vamos dar início. Vamos chamar todo mundo para a oração. Vamos fazer aquela experiência do canto do chofar. Fecha um pouquinho seus olhos. Deixa Deus despertar você para a oração. Isso. É um chamado, uma convocação de Deus para que nós possamos abrir os nossos ouvidos para escutar como discípulos. Tem até o salmo que diz: Senhor, abre os meus ouvidos para que eu possa escutar como um discípulo. Escutar como um discípulo dá toda a atenção ao Mestre que fala, ao Senhor que quer nos falar nesta manhã. Então, vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nós queremos adentrar hoje, Senhor, neste deserto. Este canto gregoriano que nós estamos aqui ao fundo escutando nos remete a este lugar, ao deserto. Quantos homens e mulheres foram para este lugar para te escutar? Aqui é o nosso lugar de escuta. Aqui é o nosso deserto. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem feito uma obra nova em nós. E hoje pela manhã, enquanto eu rezava, antes de nós entrarmos aqui nesta live, eu pedi ao Senhor por mim, sabe? Que a palavra de Deus, ela transforme a minha vida. Porque eu corro o risco de acordar todo dia cedo, de ter a palavra de Deus nos meus lábios, no meu coração, e passar o resto do dia sem viver as virtudes que a palavra me propõe. E eu pedi sinceramente ao Senhor que a palavra ela transforme as minhas atitudes, que a palavra mude o meu coração. Então, no dia de hoje, vamos pedir isso ao Senhor. Senhor, muda o meu coração. Que não fique somente agora, nesse momento, ou aqui, você que faz agora às 6 da manhã, ou outras pessoas têm dado testemunho que faz na hora do almoço, que faz mais à tarde, mas que a palavra seja eco em nós, com propósitos de vida reais, que transformem a nossa vida e vai transformando quem está ao nosso redor, vai nos fazendo testemunhas de Cristo.
Cristiano santo, testemunhas da esperança. Então faz morada em nós, Senhor. Mora no nosso coração. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 4. Vamos lá? Vamos proclamar esta palavra? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vou falar de novo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E foi esta passagem que me veio para partilhar hoje com vocês. Jesus, ele reúne aquela multidão para falar agora que existe uma nova conduta. Jesus pega aquele povo e diz: eu vou ensinar vocês como viver aqui para chegar ao céu. Para que vocês entendam que existe um caminho para uma vida em plenitude para o céu. E Jesus pega e faz ali todo o discurso do Sermão da Montanha. Esse discurso, que nós depois vamos destrinchá-lo com o tempo, ele precisava estar preso nas paredes das nossas casas, no caderno, no trabalho, porque é um caminho de felicidade plena para a nossa vida. E nós vamos ver que a nossa igreja é tão rica. Quantos santos colocaram na sua vida as bem-aventuranças como fundamento de vida de santidade. É isso que nós vamos partilhar hoje. Porque quando Jesus está falando da mansidão, ele está voltando lá, se remetendo ao Salmo 37, versículo 11. Deixa anotadinho aí, depois você volta lá nesse Salmo. Salmo 37, versículo 11, que vai dizer: os mansos possuirão a terra e se deleitarão. É isso. Eis o fruto de uma pessoa que vive a mansidão, a paz. Agora, que terra é esta que nós vamos possuir? É esse caminho que nós vamos fazer. Quando a palavra de Deus, Novo Testamento, escrito no grego, vai falar de mansidão, esta palavra no grego, a gente não precisa aprender isso, mas é bom dizer, é praus, significa mansidão, praus em grego. E o que é usado para descrever? A força de controle. Por exemplo, um cavalo selvagem que foi domado. É isso que significa. É um cavalo selvagem que vai sendo domado. Uma pessoa mansa é como se ela fosse isso. Um cavalo selvagem. Seja ele por um temperamento externo, um temperamento forte externo, agressivo nas suas palavras, nas suas atitudes, como aquelas pessoas também que têm uma ira dentro de si, uma agressividade interior, sabe? Que morde a boca, que adoece, que entra, a raiva é tão profunda que às vezes vai para o quarto chorar, que guarda mágoa, que às vezes a gente, que pessoas muito silenciosas, elas vão guardando e vai enferrujando a sua alma, vai se destruindo, porque uma pessoa voltada para a ira, que é o contrário da mansidão, ela não destrói só o outro, ela destrói a si mesmo. Porém, é importante entender que a mansidão, ela não significa fraqueza. Bobinho, seja bobinho, bonzinho. Ai, fulano é tão bonzinho, é humilde, é bonzinho, é bobinho, não é nada disso. Na Sagrada Escritura, olha como Moisés é chamado. Muito manso, mais do que qualquer outro homem sobre a terra. Mas esse homem manso, ele liderou o povo no deserto. Ele enfrentou o faraó. Esse homem manso ouviu a Deus e veio falar com o povo que eles estavam fazendo bezerros de ouro. Moisés não era um bobinho, não é isso. Jesus vai dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha, ele é a escola perfeita do homem humilde e manso, porque a mansidão, ela é filha da humildade. Escreve isso aí. A mansidão
ela é filha da humildade. Mas Jesus era bobinho, minha gente. Jesus é firme com os fariseus. Jesus expulsa os vendilhões do templo. Jesus tem autoridade quando Pilatos vem confrontá-lo. Mesmo no seu silêncio, Jesus, diante da condenação, tem autoridade. Nós somos chamados, como homens e mulheres de Deus, a termos sim a autoridade de filhos de Deus. Mas termos a atenção quando a ira, ela vem destruindo a nossa alma e o nosso coração. A mansidão é muito mais do que uma atitude externa, ela nasce do nosso interior. Ela vai sendo formada e ela é virtude, ou seja, ela deve ser alcançada. Ela não nasce do nada, ela não é mágica. Ela não é um passe de mágica. E agora nós vamos falar dos santos padres da igreja que nos dão um caminho para que nós possamos ser bem-aventurados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. São João Crisóstomo vai dizer assim, ouve bem, a mansidão não é suportar tudo por fraqueza, mas por não permitir que o fervor da alma se perca na ira. Sabe quando, muitas vezes, eu não sei se vocês vivem isso, sou eu. Meu temperamento, fico guardando e ruminando, não. Eu sou da hora, do momento. E quantas vezes eu me perdi? Quantas vezes eu fui ferida por mim mesma? Quantas vezes eu vivi confrontos desnecessários? É interessante entender que o fervor da alma pode se perder pela ira. Não é uma virtude opcional. Jesus não está falando assim, você pode ou não pode ser manso. É um estilo de vida do reino de Deus, a mansidão. Anota isso aí. A mansidão é um estilo de vida de quem vive no reino de Deus, para o reino de Deus. Então eu não tenho opção. Faz parte daquele que segue a Cristo, daquele que se diz cristão. E isso em tudo, tá? Eu fico vendo às vezes até a nossa conduta na internet, né? Como cristãos, como católicos, de uma agressividade, de um ferir, de uma ira destrutiva. Uma coisa é eu expor o que eu penso, é eu colocar até aquilo que é errado, denunciar, porque o profetismo também é feito de denúncias. Mas com a sabedoria de Deus, do Espírito de Deus. E não destruir o outro por destruir. Porque existe uma promessa para o manso. Ele herdará a terra. Que terra é esta? A terra é prometida, o céu. Todo caminho que nós fazemos é um caminho voltado para o céu. A mansidão, ela não nasce de forma espontânea, ela precisa ser cultivada. Um dia eu consigo viver a mansidão, no outro não. Eu não desanimo, eu vou cultivando e eu vou conhecendo a mim mesma, porque é interessante isto. A palavra de Deus, ela nos faz conhecer a nós mesmos. Quando eu me deti somente neste versículo, eu fui fazendo uma lista dos meus momentos de ira, que eu machuquei, que eu feri, que eu não busquei ser uma mulher do espírito mansa, que eu não vivi uma vida interior buscando que Deus fosse transformando o meu coração. Quantas pessoas eu destruí com a minha língua, com a minha agressividade, porque a ira, ela nasce também do orgulho, viu? Da vaidade, o desejo de ter a última palavra. Quem busca afirmação todo momento, um amor próprio desordenado, um amor por si mesmo, pela sua fala, pela sua razão. Sou eu, sou o centro. Eu tenho sempre razão. Eu às vezes não entendo o que o outro está vivendo. Eu não consigo muitas vezes escutar. A falta de mansidão também vem da falta de escuta. Olha quantas coisas concretas e reais a palavra de Deus ela vai assinalando para nós. Evite discussões inúteis. Tem coisas que são inúteis, que não vão te levar a lugar nenhum,
que só vai destruir você e destruir o outro. O que eu estou falando faz sentido para você? Escreve aqui no comentário. Está fazendo sentido para você as coisas que Deus foi colocando assim, que eu fui escrevendo aqui a partir da palavra de Deus, os santos padres da igreja? Uma outra coisa, nós fazemos o jejum do alimento. Faz o jejum da palavra, da fala, o jejum da fala. Quando a gente fala menos, a gente expressa menos a nossa irritação. Hoje eu vivo uma fase da minha vida que até eu me surpreendo com o que Deus tem feito na minha alma, porque naturalmente eu sou combativa. E eu percebo que Deus tem me dado uma pedagogia nova, mas que é fruto de mais de 20 anos de oração, e eu preciso reconhecer. Foram anos da minha vida chorando pelos estragos que eu fiz no coração das pessoas. Eu estou aqui partilhando a minha miséria com você. Porque eu queria, assim, vaidosa, ter a última palavra. Líder, sempre está à frente. E Deus foi me formando, sabe? Eu fui perdendo pessoas também que eu amava, que eram importantes para mim. Eu fui perdendo pessoas. Eu fui me perdendo, eu fui me isolando. Porque eu queria sempre ter a última palavra. Porque eu ia ferindo. Porque eu também não ia perdoando. Porque uma pessoa sem a mansidão também, ela não perdoa. Ela vai guardando o mágoa. Me feriu, me feriu, me feriu. E você rumina o ferimento. A dor. Como se aquilo fosse algo bom para você e não é. Os santos padres da igreja vão dizer que a mágoa enferruja a nossa alma. Só que muitas vezes sozinhos nós não conseguimos. E algo importante, ter um diretor espiritual. Meu diretor espiritual, o Padre João Henrique da Aliança de Misericórdia, mais de 20 anos, como o Padre João Henrique me ajudou. Que ele é um homem tão manso, como o Padre me ajudou. Então procure um diretor espiritual. Pode ser um religioso, pode ser um missionário, um sacerdote. A gente, olha, eu fico boba como a gente investe dinheiro e tempo com tanta besteira e não investe no reino de Deus, no conhecimento da fé, na sabedoria, na ciência de Deus. Nós perdemos tempo com tanta coisa. Com tanta coisa. Seja orante. Uma pessoa mansa, ela tem intimidade com Deus, ela reza, ela ora. Porque a oração, ela trabalha em nós. Ela vai trabalhando o nosso coração. No final do dia, faça um exame de consciência. Olha, uma única bem-aventurança. Quanta coisa pode... Nós temos que olhar para e nos vivendo a graça santificante de Deus, que é graça. Para que um dia nós possamos gozar desta promessa. Herdar a terra. A mansidão, ela não apaga o nosso temperamento, Pati, mas ela redireciona o nosso temperamento para o bem, para o que é bom. E eu quero contar aqui para vocês sobre um santo da igreja que tinha a ira como sua resposta imediata. Então escuta só. Vamos lá. São Francisco de Sales. Vocês já ouviram falar de São Francisco de Sales? Conhecem São Francisco de Sales? Vale a pena conhecer. Ele é nele que São João Bosco, ele dá o nome aos salesianos por conta de São Francisco de Sales. Então vou contar para vocês, eu vou ler aqui para ser fiel. São Francisco de Sales, antes de ser bispo, era um jovem advogado, com raciocínio rápido e respostas afiadas. Tinha convicções firmes e uma língua que se quisesse cortava como espada. É interessante isso. Conhecer até os dons que temos, porque falar bem, ter a sabedoria no falar é muito bom. Porém, se isso é usado para o mal, pode destruir. Porque até os dons que Deus nos deu, nós podemos sim colocar a serviço do mal. Destruir o outro com um bem, um patrimônio de bem que Deus nos deu. Olha
como a palavra de Deus nos indica de fato que nós temos que olhar com verdade para quem nós somos. Olha a profundidade disso. Ele mesmo confessou depois que o seu maior defeito natural era a ira. Um defeito natural. Algo que vinha espontaneamente. Não era uma explosão gritante, mas uma dureza cortante da palavra. Porque a gente acha que somente a ira é grito, né? Grito, bate na mesa. Não. A gente descreveu aqui muitos pontos sobre a ira e a gente poderia passar o dia inteiro falando sobre isso. Como sacerdote, Francisco de Sales foi enviado para pregar na região de Chablais, na França, onde a maioria era calvinista e hostil aos católicos, né? Calvinista, protestante naquela época, e que não queria saber de católicos, ele era um sacerdote. Francisco de Sales, ainda jovem, antes, talvez até com uma argumentação dura, mas aquele Francisco não. Então, certo dia, ele bateu à porta de uma casa para visitar um enfermo, para ouvir a confissão. A família protestante, furiosa por ele ser padre, respondeu com gritos, fechou a porta na sua cara, mas ainda cuspiram no seu rosto. O Francisco de Sales, irado, aquele antigo Francisco de Sales, o que ele teria feito? Teria destruído aquela família com as palavras cortantes que ele tinha. Mas esse novo homem, moldado pela oração, pela Sagrada Escritura, pelo Espírito Santo, respirou fundo, limpou o rosto com calma e disse: obrigado pelo refresco. Talvez da próxima vez possamos conversar sobre o calor que arde do amor de Deus. Olha essa resposta de São Francisco de Sales. E saiu sem falar mais nada. Foi embora. Meses depois, aquela mesma família, curiosa porque aquele padre não revidou, foi ouvir a sua pregação. Pouco a pouco, aquela família foi se tornando novamente católica, foi retornando à fé católica. Francisco disse depois que naquele dia não ganhou a discussão, mas ganhou as almas, porque a gota de mel atrai mais que o barril de vinagre. Anota essa frase. A gota de mel atrai mais que o barril de vinagre. Então, esta bem-aventurança, ela precisa ecoar em nós. Ela precisa fazer eco no nosso coração, porque existe uma promessa. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra prometida, o céu, a glória de Deus. Feche um pouquinho seus olhos agora e vá agradecendo ao Senhor por esta palavra. Não se esqueça, a mansidão é filha da humildade. Não queira ganhar tudo. Não queira ganhar todas as discussões. Não seja uma pessoa de contenda, destrutiva. Peça mesmo ao Espírito Santo a graça da mansidão, do jejum da palavra, do esperar passar o fervor das paixões para conversar depois. Existem penas que não podem ser catadas porque elas já foram espalhadas muitas vezes. Tem coisas que nós não conseguimos mais voltar atrás. Quando ditas, quando feridas. Quantos relacionamentos foram destruídos por falta de mansidão. E aqui é relacionamento de familiar, pai e filho, mãe e filho, esposa e esposa, amigos, irmãos, rompimentos até mesmo com comunidades, paróquias, igrejas, porque nós não soubemos viver a mansidão. É uma virtude a ser buscada, que exige esforço da nossa parte. É graça de Deus e esforço da nossa parte. Então nós queremos pedir pela intercessão de São Francisco de Sales neste dia, esta graça de ter iluminado a nossa vida, a nossa realidade,
a nossa estrada, que nós possamos ir nos tornando pessoas mansas. E vou dizer, nós seremos mais felizes. É por isso que nós somos... É lindo, porque existem traduções que diz bem-aventurados e outras que diz felizes. O manso, ele é feliz. Ele é feliz. Eu posso dizer para vocês, depois de mais de 20 anos de tanta luta contra esse temperamento colérico que eu tenho, que é um dom que me faz, o colérico, né, o meu temperamento me faz ter metas, né, me faz acordar vou acordar todos os dias, 5 da manhã para rezar, para fazer o estudo da palavra. É um temperamento maravilhoso, mas que se me deixasse levar pela ira, como eu me deixei muitas vezes, talvez hoje a minha vida não seria uma vida feliz, porque eu posso dizer que a minha vida é feliz, mas foram muitas lágrimas diante do Santíssimo Sacramento. E não deixou de ser, continua sendo luta. Porque se eu não vigiar, eu volto de novo, e volto pior. A palavra vai dizer, né? Quando vão embora um espírito, se a casa não está limpa, volta 7 vezes pior. Então não é se orgulhar, porque o orgulhar-se daquilo que Deus nos dá, seria um pecado grave. Mas é uma busca constante. Eu que não vigio, eu que não rezo, eu que não faço o jejum da língua. Às vezes eu olho e falo, eu vou calar. Vai ter um momento de falar, eu vou calar. Porque é isso, Elisângela, eu já perdi muitas pessoas que eu amava, só para ter razão. Então que o Senhor, nós não somos bobinhos, tá? Não esquece que tá aí no meio do estudo. Não é ser bobinho. Existe um momento para todas as coisas. Nós temos a autoridade que vem de Deus e o momento da fala. Porém, sempre com esta graça da mansidão. Jesus vai dizer, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Por isso vamos continuar estudando a Sagrada Escritura, para que nós possamos aprender. É uma virtude que se pode aprender. É ou não é? Então, que Deus nos abençoe neste dia. Espero de verdade que esse estudo de hoje, ele tenha, de fato, tenha sido resposta, porque foi para mim, resposta para muitos pontos da minha vida no dia de hoje. E é aquilo que eu rezei no início, que seja eco na minha vida, sabe? Que não fique só nesse momento das 6 da manhã para mim, mas que eu carregue esse estudo no meu coração e na minha alma. Se você acha que tem alguém que precisa escutar tudo isso, que precisa viver essa experiência no dia de hoje, compartilha, me ajuda a compartilhar. É muito importante porque o algoritmo do Instagram, ele deixa de entregar se não tem interação. Então, o que eu vou pedir a você? Que quando eu compartilhar, põe seu comentário. Não é para falar de mim, não. Não quero que você fique falando de mim, que a crise é isso. Não, não é isso. Eu quero que você partilhe os frutos desse estudo da palavra na sua vida, porque é a palavra quem faz. Quanto mais comentários nós tivermos, né, ali quando as lives são publicadas, mais alcance vai ter para que a palavra chegue. Não importa o agente proclamador. O que importa é a palavra proclamada. Posso contar com vocês? Pode ser? E se você acha que tem alguém que precisa ouvir essa palavra no dia de hoje, compartilha, tá bom? Nós estamos aqui com Fra Luca que habita ad Assisi, que ele ama a luz de pregare per noi. Vamos pedir ao Fra Luca de rezar por nós lá em Assisi. Hein, Fra Luca? Coloca aí todas nós aqui, todos nós que estamos aqui aí em Assisi, estivemos reunidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um beijo, Deus abençoe você.